Salve, salve, meus queridos irmãos. Se você chegou até aqui, você participou comigo no capítulo 17, A Vida Cristã. Agorinha mesmo, no 18, você entendeu Deus nos chama, o chamado de Deus. E eu garanto que você está preparado para fazer esse capítulo 19 agora, o verdadeiro discípulo. Que esse é você, meu querido irmão. E para esse capítulo eu peguei nada mais, nada menos do que um pequeno livro de Mateus, que nesse caso é o capítulo 10. Então eu quero que você leia comigo esse capítulo e vamos entender passo a passo o que eu acabei de falar, que é o que é ser um verdadeiro discípulo, que nesse caso é você, ou você que já tem muito tempo de igreja, ou já frequenta há bastante tempo já o conhecimento do Senhor, deveria estar fazendo, ok? Vamos fazer aquela oração antes? Senhor Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender essas palavras, como ser um verdadeiro discípulo, Deus. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Deus. Então, vamos começar com Mateus 10, começando pelo primeiro versículo, lógico. Porque é interessante que aqui Jesus começa a falar exatamente a posição nossa, nesse caso os judeus, com os próprios judeus. E logo depois passa já em globalizar, ou seja, falar sobre os gentis, sobre nós, como que a gente deve se comportar como verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos começar? Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o celote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios. A palavra do Senhor naquele momento não estava direcionada para nós. Nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Então, pouco era o samaritano. Antes, porém, buscai as ovelhas, quem? Os verdadeiros judeus, que estavam ali, que são a menininha dos olhos de Deus, perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. O que quer dizer? Que grátis você recebe, então grátis, meu querido irmão, você tem que dar, ainda que muitos estão cobrando. Não vos provereis de ouro, nem prata, ou cobre, em vossos cinturões. A gente vê por aí pessoas pregando a Cristo, todo banhado em ouro, mas tudo bem. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Tem gente que não consegue predicar nem que se tiver um carrinho para poder levar ele não vai. Tem que ter um irmão gasolina para poder levar ele. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vós retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Olha que legal, você entra com o Espírito de Deus indicando o caminho para a pessoa. E se essa pessoa não recebe, esse evangelho ele não se perde, ele volta para você. Sabe, é como a verdadeira água viva. Você distribui e quanto mais você distribui, tem mais. E se por acaso essa pessoa joga fora o papel, faz de conta que não te escutou, entrou no ouvido e saiu no outro, isso volta para você e cada vez mais você tem mais para poder dar. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber,
nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Então, meus queridos irmãos, a realidade é essa. Não quer escutar? A gente passa para o próximo. Não quer realmente discutir as coisas que têm importância eterna? A gente passa para o próximo. Cada um é dono da sua salvação. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Essas são as palavras de Deus, não são minhas palavras. Ok? As pessoas falam, porque Deus é amor, Deus é amor. Sim, sim, mas ele acabou de falar aqui que ele destruiu Sodoma e Gomorra com muito amor. Imagina o que ele vai fazer com essas pessoas que não escutam ele hoje. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos, como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Queridos irmãos, você tem que realmente saber o que você está fazendo, mas com muito cuidado, para não agredir as pessoas, porém também para não se misturar com elas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Entramos aqui agora, hein? Cuidado. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que, naquela hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai entregará ao filho, e os filhos se rebelarão contra os seus pais, e lhes causarão a morte. Isso é incrível, que está acontecendo tudo no nosso mundo de hoje. E por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para o outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao cabeça da casa, quem é o cabeça da casa? Jesus. Quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais, nada é escondido que não venha a ser revelado. Que medo, hein? Tem alguma coisa revelada aí, meu irmão? Desculpa, que não foi revelado. Está escondido? Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que vos digo, diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O inferno virá, meu irmão, e vai destruir tudo. E eu espero que nem eu e nem você estejam lá. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de nosso Pai. Que maravilha, meus irmãos! E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai, para que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim para ser motivo de discórdia entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso é muito sério, meus irmãos. Espero que você esteja entendendo cada detalhe dessas palavras, ok? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim,
não é digno de mim? Ou seja, quando você vira e fala, eu daria a minha vida pela minha filha, já não é digno do Senhor. Por quê? Porque a sua vida é do Senhor. E aquele que não toma a sua cruz e não segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Já estou terminando, meu querido irmão. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. Olha que legal, a gente falou sobre o profeta. Você pode ser um profeta de Deus. Eu estou recebendo você nesse momento agora. Você recebe eu como profeta de Deus? E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria. Você tem um copinho de água fria aí para mim, meu irmão? Eu tenho litros de água aqui para você, ok? A um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Queridos irmãos, terminamos o capítulo 19, que foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele curte, degusta, compartilhe e que Deus seja louvado nas suas vidas. Muito obrigado por tudo. Críticas, sugestões. Quer discutir mais sobre o tema? É um prazer para mim. Que Deus abençoe vocês e que passe um feliz 2018. Obrigado, meus queridos.